Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. E hoje é o dia que tu vais deixar gostar de mim. Porque eu hoje vou falar de quais são os piores alimentos que tu comes todos os dias e que te envelhecem mais depressa e que te colocam doente. Portanto, se queres aprender mais sobre isto, fica ligado até ao fim do vídeo. Boa noite, Fernanda Maria Nunes, bem-vinda. Boa noite, Cristine. Olá, Privet. Boa noite, Nela, bem-vinda. Boa noite, Vandinha. Boa noite, Luís da Fonseca, bem-vindos. Olá, Maria Pinto. Olá, Gabriela Portugal, bem-vinda também. Vamos esperar só mais uns segundinhos, que as pessoas que estão a chegar nunca mais vão gostar de mim. Olá, Sãozinha Canas, bem-vinda. Boa noite, Salomé Sebastião, bem-vinda, olá. Boa noite, André Santos, bem-vindo também. Olá, Vandinha, boa noite, obrigado pelos comentários, boa noite, Maria Pinto. Bem-vindo, Francisco Mendes, boa tarde ou boa noite, aqui já é de noite. Boa noite, Sofia Santos, bem-vinda também. E já agora, enquanto esperamos mais alguns segundos por algumas pessoas, se puderem escrever de onde é que estão a assistir, de que cidade ou país, caso estejam noutro país, fora de Portugal. Boa noite, José Filipe, bem-vindo, gosto em ver-te. Olá, Marco Teodósio, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, Sandra Gil, bem-vindos. A Vandinha Bacelar diz: difícil não gostar de ti. Até hoje, aquilo que eu vou dizer hoje vai fazer com que muitos não gostem de mim, podem ter a certeza. Boa noite, Paulo Rodrigues, bem-vindo. A Maria de Conceição diz desculpa, boa noite, e ri-se, pois claro. Boa noite, Lídia, olá. E vocês não vão gostar de mim no final deste vídeo, tenho a certeza. Está bem? São João da Madeira, obrigado, Vandinha, pela partilha. São João da Madeira, ali no norte. Eu estou na Marinha Grande, aqui no centro, perto de Leiria, e perto de umas praias maravilhosas, como São Pedro Moela e Nazaré, e Vieira de Leiria, Praia da Vieira. São praias lindíssimas aqui, bem pertinho. Boa noite, Maria Emília da Costa, minha vizinha aqui do lado, bem-vinda também. E boa noite, Celina Cordeiro. E eu vou começar o show. Então, para vocês que já me conhecem ou que já viram alguns dos meus vídeos, vocês sabem que eu sou apaixonado por a área de medicina natural alternativa desde 1997 e realmente isso tem a ver com os resultados de saúde que eu tive. Eu passei de muito doente a raramente doente, me apaixonei por esta área e agora recentemente decidi partilhar o meu conhecimento com o público em geral e estou grato a todos vós por terem também, por fazerem parte desta minha jornada de transmitir estes conhecimentos a outras pessoas, porque realmente as pessoas precisam de aprender estas coisas. Isto não passa na televisão e são informações importantes. E são coisas, algumas coisas são básicas que nós conseguimos mudar, outras são mais difíceis, mas nós, se queremos ter mais saúde, temos que começar por algum lado. E obrigado, Sãozita, tens um sotaque nítido, maravilhoso, obrigado. Olá, vizinha. Boa noite, Pedro Arzeiro, boa noite, Patrícia Fonseca, olá, boa noite, Ana Silva, sejam todos muito bem-vindos. E então, vamos começar então por alguns alimentos que nos fazem bastante mal e que nós
nós, no geral, ingerimos todos os dias. E eu vou falar de alguns que são considerados nesta área da medicina alternativa os piores, e vocês vão ver que são coisas que todos nós comemos todos os dias, ou apenas algumas, ou todas, que ainda é mais grave. Mas se nós tivermos o conhecimento, podemos fazer alguma coisa para evitar isso. Eu já falei ontem sobre o açúcar, portanto é um dos alimentos que nós temos que evitar. Quem não viu o vídeo de ontem, basta ir ao meu perfil e ver a verdade amarga sobre o açúcar, tanto que é um dos principais venenos que nós ingerimos hoje em dia. Ingerimos 70 kg em vez de 1 anualmente, e isso provoca inflamações, que é o princípio de todas as doenças. É uma célula inflamada que se espalha às outras, e isso vai provocar uma série de problemas. Portanto, eu hoje não vou falar do açúcar, já falei ontem. Vou começar por falar de uma proteína que também já falei ontem um bocadinho, que se chama glúten. O glúten, nomeadamente o trigo, que não é o único alimento que tem glúten, a cevada ou centeio também tem, e a aveia, apesar de não ter glúten, tem contaminação, que eu já vou explicar. O glúten é uma proteína, e as proteínas no nosso corpo passam pelo sistema digestivo, e supostamente quando chegam ao intestino, a única coisa que supostamente tem que passar para a corrente sanguínea são os aminoácidos, que são 12 que existem, e é isso que as nossas células vão aproveitar para construir uma série de órgãos no nosso corpo, uma série de células que estão relacionadas com os órgãos, obviamente. E então, o glúten, existem estudos que mostram que 100% das pessoas, ninguém no mundo faz a digestão a 100% do glúten. O que é que acontece? Os aminoácidos vão juntos na proteína, uns pegados aos outros, e o nosso sistema digestivo separa-os para quando chegam ao intestino eles serem absorvidos. Só que isto não acontece. E o que é que acontece? O glúten, tentar dizer isto numa linguagem simples, o glúten cola-se na parede do intestino, onde existem uns pelinhos que se chamam vilosidades intestinais, que é o que vai fazer a seleção do que é bom e do que é mau da comida. E o glúten, ao ingerirmos glúten diariamente, isto vai estragando o nosso intestino e vai provocando problemas. Portanto, o glúten vai impedir o nosso corpo de absorver as vitaminas, os minerais, os aminoácidos corretamente para dentro. Vai impedir parte, que já é pouco na nossa alimentação, vai impedir uma grande parte de entrar na nossa corrente sanguínea. Além disso, provoca estragos no intestino que depois, mais tarde, é extremamente difícil de reparar. É mais difícil, é mais fácil prevenir do que reparar. E eu sei disto por experiência própria. Eu já disse também em alguns vídeos. Portanto, eu há alguns anos atrás comecei a ter alguns problemas digestivos e problemas relacionados com os ossos e tendões que me provocam dores, da família das artrites, artroses, está tudo relacionado. Está relacionado, isto tem a ver com como eu ingeri. Eu sabia, já tinha ouvido algumas coisas sobre o glúten, mas como eu me sentia bem, não liguei muito. Mas nos últimos anos, como eu tive problemas sérios, eu fui investigar durante 5 meses e meio, eu estive a fazer um estudo profundo de onde é que poderiam vir os meus problemas e como, o que é que eu poderia fazer para melhorá-los. E então, todos os médicos que eu ouvi, sem exceção, todos os estudos que eu vi, ia sempre dar ao glúten. Sempre dar ao glúten. Aliás, uma das coisas curiosas que eu também vi foi, eu aqui há uns anos atrás tive que ir de urgência para o hospital, estava com uma dor de estômago, mas cheguei lá e tive que lá ficar 3 dias de férias, porque precisei de ser operado de urgência a apêndice, e os médicos salvaram uma vida por causa disso, e eu estou grato
porque realmente nessa parte da medicina eles são muito bons e salvaram uma vida. Mas só agora recentemente é que eu descobri que também estava diretamente relacionado com o glúten, esse problema. Aliás, todas as doenças crónicas estão todas relacionadas com o glúten. As artrites, obrigado Conceição pelo comentário, as artrites, as artroses, as osteoporoses, as hérnias discais, as fibromialgias, as escleroses múltiplas, os cancros, todo o tipo de doença recorrente em que os médicos não têm cura nenhuma a não ser medicamentos alopáticos que vão reduzir sintomas ou gerir a doença, está tudo relacionado com este problema. Que há mais de 3.000 anos, quando os egípcios começaram a produzir trigo, e os gregos começaram a utilizar trigo, já naquela altura havia problemas com o glúten. Hoje em dia cada vez se vê mais pessoas, os chamados doentes celíacos, que são pessoas que não podem ingerir qualquer quantidade de glúten. Mas os estudos apontam para que pelo menos 80% de nós, pelo menos, temos sensibilidade, ou aquilo que se chama intolerância. E o grave é que a maior parte de nós não sabemos isso. E eu também não liguei muito a isto, e realmente criei alguns problemas que agora é mais difícil de recuperar. Já estou a recuperar, estou muito melhor, mas exige muitos programas nutricionais, muito dinheiro investido para que o corpo tenha capacidade de recuperar e o evitar todo este tipo de alimentos que eu vou falar hoje, para que o nosso corpo tenha a habilidade de continuar a curar-se. Se tiver os ingredientes certos, ele consegue fazer isso. Portanto, estas são as boas notícias. É possível recuperar destas coisas todas. E se vocês forem ao médico quando têm problemas de ossos, por exemplo, aquilo que eles chegam a uma altura que não sabem o que é que vão fazer, o que eles vos recomendam é serem operados. E não é só aos ossos, aos órgãos também, quando os órgãos estão a funcionar mal. E isso é um problema de toxicidade, excesso de toxinas, falta de nutrientes, e porque o corpo não os absorve e porque nós não temos suficiente na nossa alimentação. E também a parte emocional. Portanto, estas três coisas juntas é a base da nossa saúde. Portanto, o glúten é um problema sério. Onde é que existe glúten? No trigo, na cevada e no centeio. Se vocês olharem à vossa volta, tudo tem trigo. Se vocês comerem um pão, um bolo, massa, tem trigo. Ou cevada e centeio também existe no pão, e há quem coma isto de outras maneiras. Se vocês, a recomendação que eu posso fazer é comecem a ler os rótulos de tudo aquilo que vocês compram. A aveia, que eu também estou a falar aqui, não tem propriamente glúten, tem uma proteína da família do glúten, mas não é propriamente glúten. Mas existe um problema sério em relação à aveia, porque um doente celíaco, por exemplo, não pode ingerir aveia. Então porquê, se não tem glúten? Porque existe uma coisa que se chama contaminação. Como a indústria que produz os alimentos, na mesma tómbola onde faz o processamento do trigo, depois vai fazer o processamento da aveia. E existe contaminação. E, além disso, a bolacha Maria também tem, sim, Conceição. Também tem. Tem trigo, tudo o que tem trigo, cevada ao centeio, tem que se começar a ler os rótulos. É a única forma de nós evitarmos estas coisas. Aliás, qualquer bolo, a não ser que diga lá que não tem glúten, qualquer bolos e bolachas, tudo tem glúten e açúcar e gorduras hidrogenadas, que eu também vou falar mais à frente. Está bem? Que são coisas bastante sérias. Portanto, a primeira dica que eu tenho para hoje são estes 4 alimentos, evitar ao máximo. E a aveia, eventualmente, se disser, aliás, se vocês lerem o rótulo da aveia, por exemplo, vocês veem lá uma coisa que diz: pode conter traços de outros cereais com glúten. E por isso é que os celíacos não podem. Mas se nós somos intolerantes, isto vai nos agravar os problemas que nós temos, que começam todos no intestino.
Tá? A palavra cola, em inglês, diz glue. E, como podem ver, a palavra gluten também começa por glue. E realmente é uma das coisas que acontece a quem ingere glúten. Ele cola-se na parede do intestino, provoca disbioses também, que é alterações das bactérias boas e más, começa a haver disbioses, e provoca buracos maiores no intestino do que deveria ser. Depois as proteínas também, como não são digeridas, os aminoácidos não vão separados, isto entra na corrente sanguínea e o nosso corpo identifica isto como um corpo estranho e o nosso sistema imunitário tenta se defender. E é aqui que surgem as doenças todas que dizem que é do sistema imunitário, que nos ataca a nós próprios, como por exemplo a fibromialgia, a asma, que são todos sistemas de defesa que nós temos. O cancro, por exemplo, são todos sistemas de defesa que nós temos no nosso corpo, mas que ficam a funcionar mal porque nós estamos a ingerir alguma coisa que não devemos em excesso. E geralmente todos os problemas estão relacionados com isto. Foi aquilo que eu descobri num estudo intensivo. A Maria Pinto pergunta: quer dizer que eu não posso comer aveia? Se disser na embalagem que não diz, a não ser que seja biológica, eventualmente, e que diga que não tem qualquer traço de glúten, porque existe, mas aquela que se vende no supermercado, normalmente, se a gente ler o rótulo, diz lá mesmo que pode conter traços de normalmente traços de outras coisas que as pessoas podem ser alérgicas, como o leite, porque também há pessoas alérgicas, normalmente diz também essas coisas. Pode conter traços de leite, de ovos, de trigo, de glúten. Pronto, há de dizer alguma coisa deste género e realmente não é uma coisa boa. Convém evitar. É mais uma coisa para evitar. Eu sei que isto não é fácil de parar tudo de uma vez. Não é nada fácil, aliás, porque são tudo hábitos que nós temos diários e por isso é que nós andamos todos cheios de doenças, porque nós ingerimos coisas que nos fazem mal. E o glúten hoje em dia tem 400% mais glúten. O trigo, por exemplo, tem 400% mais glúten do que tinha há milhares de anos atrás, por causa dos processos modernos de transformação, de refinação das coisas. Ok, a Maria Pinto ri-se e diz que é biológica. Pronto, já não é mau. Diz que é biológica, já não é mau. Mas lê lá se diz alguma coisa a dizer assim: pode conter traços de qualquer coisa e de glúten. Vai lá se diz isso na embalagem. Se não disser, ótimo. Mas também recomendo que seja com moderação, porque é uma proteína da família do glúten. Não há muitos estudos sobre isso. Mas alguns especialistas aconselham realmente a não ingerir também aveia. É uma opção de cada um. Era uma das coisas que eu ingeria todos os dias porque tentei mudar para uma alimentação mais saudável e a aveia é conhecida por ser menos prejudicial, mas tem esta contaminação do glúten, portanto fica a dica também. Outro tipo de comidas é os fritos. Eu também já falei nisto noutro vídeo. As únicas gorduras que se deve usar para cozinhar ou fritar são o óleo de coco, também já fiz um vídeo sobre isso, e as gorduras de animais, que hoje em dia os animais também já são alimentados de uma forma diferente, que não sei se será assim tão bom quanto isso. Mas os nossos antepassados, os nossos avós, a minha avó cozinhava com banha de porco e isso era uma coisa saudável e continua a ser. O problema é o porco, que já não é como era de antes. Mas é uma opção se vocês fizerem questão de comer os fritos. Porquê? Porque é assim, os óleos, todos os óleos, margarinas, ainda é pior, quando vão ao lume, 2 minutos depois de estar ao lume, eles oxidam. E esta oxidação é o que vai criar inflamação. Aliás, isto cria uma substância chamada acrilamida, que é assim um nome muito esquisito, que é uma substância que está provado que é cancerígeno, provoca inflamação, portanto será uma coisa de evitar. Inclusive ainda há alguns médicos e cientistas que não estão de acordo em relação a isto, que é em relação ao azeite. O azeite, se nós utilizássemos as azeitonas e espremêssemos as azeitonas na altura de ir utilizar o azeite,
não haveria problema nenhum, porque o azeite não tem tempo de oxidar. Mas aquele azeite que é vendido nos supermercados, a maior parte leva misturas de óleos, e não diz na embalagem, porque a lei permite ter uma certa percentagem de óleos que não vão fazer bem, primeiro que tudo. E realmente o azeite também devemos seguir aquelas regras do que eu expliquei do óleo de coco. Ele deve ser extra virgem, deve ser biológico, deve vir num frasco de vidro, de preferência escuro, porque a luz também vai fazer com que oxide. Eu continuo a usar azeite, apesar de saber isso, mas eu compro frascos pequeninos para não haver, para o mínimo, para reduzir o nível de oxidação, e se eventualmente houver, e tento comprar um azeite de qualidade. Eu compro no mercado aqui local. Antes de comprar, eu faço algumas perguntas aos produtores ou quem está a vender, se forem eles que produzem. Eu faço algumas perguntas, e depois escolho comer um. Já comprei um muito bom que dava vontade de beber, de tão bom que era. Mas isso nem sempre é fácil de achar. Está bem? Mas pronto, fica a dica. Portanto, se forem usar azeite, usem azeite a frio, porque 2 minutos depois ele está oxidado e torna-se cancerígeno e vai provocar mais inflamação. Ou então usem banha de porco, banha de qualquer animal, aliás. Podem usar, que era assim que os nossos antepassados faziam, e não havia grande problema. Depois, existe outro problema gravíssimo, que são as gorduras hidrogenadas. As gorduras hidrogenadas é um processo que foi inventado em França, já não me recordo em que ano, é um processo que, se vocês tiverem um óleo, por exemplo, no supermercado, se ele não levar gordura hidrogenada, ele em 10 dias fica rançoso. E isso é um prejuízo muito grande para quem vende. E é por isso que eles utilizam este processo de hidrogenação ou hidrogenação parcial, em que aquilo que lá vai dentro são as chamadas gorduras trans. E estas gorduras trans existem nos bolos, e os bolos também têm glúten, têm açúcar e têm gorduras trans, têm logo 3 coisas que não devemos. Os gelados, que têm gorduras trans e têm açúcar, altos níveis de açúcar também, e nós damos aos nossos filhos, e às vezes também comemos, e realmente isto é estas coisitas que nos provocam as inflamações e os problemas. Portanto, eu só estou-vos a dar os factos e o que é que vocês podem reduzir, porque da vossa saúde são vocês que decidem. Mas isto é a realidade. É isto que provoca as inflamações e as doenças. E temos que começar a reduzir alguma coisa, porque o nosso corpo é uma máquina quase perfeita, mas nós estamos a dar muitos venenos todos os dias. Está bem? Portanto, já falei do glúten, já falei dos fritos, das gorduras hidrogenadas, e agora vou falar das carnes, que também já falei há dias. A carne convém que seja mal passada ou média. Está bem? Se for bem passada, também cria uma substância que tem um nome tão esquisito que eu nem escrevi, que nem vou dizer, que é um nome tão esquisito de dizer, que é uma substância cancerígena também, que provoca inflamação e é cancerígeno. Portanto, carne, hoje em dia também já não tem grande qualidade, porque os animais são alimentados com estes venenos todos também, não é? E depois nós vamos comer, também são alimentados com glúten e farinhas com glúten e essas porcarias todas. Mas nós temos que comer alguma coisa, mas pelo menos podemos, em vez de comer bem passado, comer médio ou mal passado. Algumas pessoas gostam mal passado, quem gosta bem passado, é uma questão de hábito começar a comer só meio passado, em vez de queimar aquilo e de criar aquela substância que é cancerígena. Portanto, é mais uma dica. E esta substância cancerígena também acontece, por exemplo, nas batatas. Se vocês puserem batatas no forno, e ela fica com aquela pele estaladiça, também criou a mesma substância. Portanto, eu sei que é ótimo sabor, eu também comia muito, adoro o sabor da casca da batata estaladiça, depois com aquele azeite, aquelas coisas todas boas que a gente gosta de comer,
mas realmente cria a mesma substância. Portanto, é extremamente importante nós tentarmos reduzir este tipo de substâncias no nosso corpo. E isto aqui tem a ver com a forma como nós cozinhamos. Se for uma batata cozida, não há problema, mas se for assada, quando a casca fica crocante, não sei... ali, a Joana Andrade diz que agora vai começar a comer carne crua. Não é preciso ser crua, nem convém. Apesar dos nossos antepassados até comiam a maior parte das vezes cru. Mas pode ser mal passada ou média, está bem? Ficam as dicas. Cada um faz aquelas que quer, mas realmente ficam as informações para vocês saberem que isto são coisas que estão provadas que realmente é assim. Agora, eu também já dei umas dicas ontem sobre isto, mas vou falar outra vez, que é os nitratos e os nitritos. Quando vocês vão ao supermercado, têm que aprender a ler os rótulos de tudo. Se vocês forem comprar fiambres, chouriços, mortadelas, alguma coisa deste género, leiam o rótulo. Porque vocês vão ver que a maior parte delas tem açúcar, que já falámos ontem, e eu já disse que é um dos piores venenos que nós podemos ingerir, que ingerimos demais, e tem nitratos ou nitritos, que é utilizado na indústria alimentar também para conservar a carne com um bom aspecto, que é para nós comprarmos com os olhos. São tudo truques de marketing também. E para eles não perderem dinheiro, porque a carne vai se conservar muito mais tempo sem se estragar. Os nossos antepassados guardavam a carne com sal. E hoje até se diz que o sal é uma coisa que faz mal. Depende do tipo de sal, também já falei sobre isso ontem. Não vou falar aqui hoje muito mais sobre isso, mas comecem a ler os rótulos. Se disser nitratos ou nitritos, são dos piores que pode haver. Há muitos conservantes em toda a comida que a gente compra industrializada, mas estes dois, provado também que têm influência direta no envelhecimento precoce e no cancro, porque provoca inflamações. Está bem? As bebidas gaseificadas. As bebidas, sejam elas quais forem, industrializadas, têm altos níveis de açúcar, como eu já falei ontem, e devem ser evitadas ao máximo. Mas algumas pessoas acham que isto não é importante e continuam a bebê-las. Mas, principalmente à refeição, se as bebidas tiverem gás, vai reduzir a acidez necessária para nós fazermos a digestão no estômago. O nosso estômago tem uma acidez própria para fazer a digestão da comida. Nosso aparelho digestivo é tipo uma máquina de fazer sumo. Nós começamos a trincar na boca, depois engolimos alguns bocados e o estômago acaba o estômago acaba por fazer a digestão se tiver o ácido suficiente. Ao beber uma bebida com gás, até uma cerveja, ou uma água com gás, ou uma gasosa, ou uma cola, ou qualquer coisa deste género, além do açúcar, vai-vos diminuir a capacidade de fazer a digestão. E é na digestão que começa a nossa saúde. É aquilo que chega ao intestino e o que passa para a corrente sanguínea, é aí que começa todo o processo da nossa saúde. A minha sobrinha, Joana Andrade, pergunta qual é o sal que tu e a avó compram. Eu expliquei isso no vídeo de ontem, podes ver, mas eu posso dizer outra vez. É o sal rosa dos Himalaias. Flor de sal rosa dos Himalaias é o melhor do mundo. Eu expliquei porque no vídeo, podes ir ver. E obrigado pelo comentário. A Maria Pinto diz que na aveia dela diz que pode conter vestígios de soja e sementes de sésamo. Menos mal. Se não fala de trigo, nem de glúten, menos mal. Apesar de que algumas pessoas também são alérgicas à soja e ao sésamo, e por isso é que aí vem a dizer. Significa que essa aveia é feita nas mesmas gôndolas que a soja e que o sésamo. À partida não terá contaminação de glúten. Ótimo. Temos que acreditar que será mesmo assim, né? Porque só fazendo exames de laboratório é que a gente tem a certeza absoluta. Mas isso é inviável, nós fazemos isso. Está bem? Portanto, estava eu a falar das bebidas gaseificadas, principalmente à refeição, não, na minha opinião, nunca, porque é só açúcar e é uma coisa que não é nada benéfico para nós. E agora eu vou falar de
de uma coisa, de alimentos que foram introduzidos em 1990. Começou pela soja, e agora, em relação à resposta que eu estava a dar aqui à Maria Pinto, convém que a soja seja biológica também, porque a soja começou. Existem uma coisa que se chama alimentos transgénicos. A maior parte das pessoas nem nunca ouviu falar, nem sabe o que é. Toda a soja, o milho e o trigo que é vendido no mundo, a maior parte, 90%, é transgénico. O que é um alimento transgénico? É um alimento feito em laboratório, em que eles tiram, por exemplo, uma molécula de um certo tipo de trigo de uma certa zona e misturam com outra molécula de um certo trigo de outra zona. E, em laboratório, criam uma mistura dessas duas moléculas e, como não existe na natureza, é possível fazer uma patente. Não é possível fazer uma patente de uma maçã, mas se nós misturarmos uma molécula de uma maçã diferente e outra, fica uma coisa que não existe na natureza, e cria-se uma patente para ganhar dinheiro. E é isso que algumas empresas estão a fazer no mundo, desde 1990. O que existe mais transgénico é a soja, o milho e o trigo. Portanto, são alimentos que eu não como de maneira nenhuma, a não ser que diga lá que é biológico. O trigo não como por causa do glúten também, nunca. Mesmo que seja biológico, eu não como. E a soja e o milho eu também deixei de ingerir por causa disto. E os alimentos transgénicos só crescem com um pesticida chamado Roundup, que em português se diz glifosato, que é altamente tóxico e está provado que tem um aumento drástico nos casos de cancro e de outras doenças. Isto está provado. Eu vou só aqui falar de alguns números em relação a isto. Portanto, isto começou a ser produzido em 1990, os alimentos transgénicos, e a partir dessa data começou a haver um ligeiro aumento nos casos de cancro, que eu já vou falar, mas a partir de 1996, 6 anos depois, os gráficos que mostram estes números dispararam em termos de cancros, de tensão alta e ataques cardíacos. É os estudos que existem, porque fora o que não se sabe, está bem? E está diretamente relacionado com os cancros da tiroide, do fígado, da vesícula, dos rins, da pelvis, da bexiga. Está diretamente relacionado com a tensão alta e com os ataques cardíacos. Foi tudo números que explodiram desde 1996, que aumentaram devagarinho, de 1990 a 96, mas que a partir de 96 tudo isto explodiu assim e aumentando assim devagarinho e de repente, pum! Não sei se me estou a fazer entender, não tenho aqui os gráficos para mostrar, estive a ver por acaso ainda há pouco, novamente, e tirei só algumas notas para vos poder passar isto. Portanto, glifosato, alimentos transgénicos, é de evitar. Pronto, estes são os alimentos que eu escolhi. Portanto, eu sei que a maior parte de vós come várias destas coisas todos os dias e vocês vão pagar mais tarde ou mais cedo o preço, se não mudarem nada. Portanto, ficam as informações. Quem quiser mudar, muda. Ok, deixa-me só aqui ver aqui mais algumas perguntas. A Maria Pinto diz que está numa embalagem que diz biológica. À partida, penso que sim. Não sei, muito sinceramente não sei. À partida, se é uma empresa que produz coisas biológicas, à partida, o sésamo e a soja, que eles dizem que podem ter contaminação, será biológico também. Mas isso a gente só conseguiria saber se fizéssemos um exame de laboratório para ver os traços de pesticidas que isso possa ter. Mas isso não é viável qualquer um de nós fazer isso. Mas vamos acreditar que sim. Está bem? Eu espero bem que sim, que seja dessa forma. Mas pelo menos não tem o glúten, pelo menos não tem isso. Pronto, eram estas as dicas que eu tinha para hoje em relação aos alimentos. Como eu comecei por dizer que era a última vez que vocês iam gostar de mim,
porque todos nós comemos estes venenos todos, alguns deles pelo menos, é extremamente difícil a gente conseguir parar com isto tudo. Eu já parei com a maior parte disto tudo, é muito raro. Aliás, o açúcar continua a ser o único que eu de vez em quando preciso de comer um bocadinho de chocolate só para matar o vício, entre aspas, que eu portanto, não como açúcar em nada, mas é o único pecado destes que eu falei que eu ainda faço. Mas eu não comecei a mudar isto tudo de uma vez, mas convém a gente começar por algum lado. Nuno enquanto a aveia. Mise, obrigado pelo comentário. Já falei sobre a aveia. Depois é bom que vejas o vídeo do início, que eu já falei sobre a aveia neste vídeo, está bem? E o Luís da Fonseca diz que eu tenho que fazer um vídeo sobre a alimentação, uma boa alimentação diária. Posso dar algumas dicas já. Ou seja, eu acabei de falar dos piores venenos. Posso dar alguns exemplos dos melhores alimentos que existem. O melhor de todos chama-se leite materno. Portanto, mulheres, se alguma vez ficarem grávidas, por favor, se querem que o vosso filho seja saudável, deem-lhes de mamar. E não comam estas coisas todas que eu acabei de dizer, porque isto depois passa para o bebê também. Está bem? É o alimento número 1, considerado o melhor alimento do mundo. Existe uma substância que sai antes de sair o leite materno que se chama colostro, que reforça o sistema imunitário. Até existe um mercado negro dessa substância para os velhinhos que têm dinheiro. Eles contratam alguém que vão às maternidades e que tiram os primeiros líquidos que saem das mamas das senhoras que deram à luz, e eles depois levam este colostro, que é o nome que se chama, levam este colostro para os velhinhos, e eles tomam aquilo e arrebitam. Ficam bem mais jovens, têm uma substância que faz as pessoas manterem-se jovens. E por isso é que é considerado o melhor alimento do mundo. Obviamente isto é uma coisa que nós não vamos ingerir, a não ser que seja de um animal como a vaca, que eu também não recomendo muito por causa da proteína, que também não é muito facilmente digerida, e o açúcar, a lactose, essencialmente. O outro alimento que é considerado um dos melhores do mundo é o ovo. O ovo tem todos os nutrientes que nós precisamos, menos a vitamina C. E tem as gorduras boas. E não faz subir o colesterol. Antes, pelo contrário. Que é um mito que nós fomos ensinados e que não corresponde à verdade. Eu como muitos ovos. 6 às vezes por dia. 7 ou 8 às vezes também já aconteceu. Muitos. Porque o ovo é muito rico em colagênio. Como eu tenho alguns problemas nos ossos, nós precisamos de altos níveis de colagênio, e o ovo tem essas coisas todas. Um muito bom alimento também, que é uma coisa que os nossos antepassados faziam, os nossos avós faziam e que nós perdemos o hábito de fazer, chama-se sopa de ossos. Alguém já ouviu falar disto? Alguém que escreva aí por favor nos comentários. A mim diz também come muitos ovos. Obviamente os ovos devem ser de galinhas que não comem milho transgénico, e isto nós não conseguimos saber. Devem ser das galinhas que andam à solta a apanhar sol e comem insetos e ervas. Esses são os ovos que a gente deve comer. Como é que se vê se um ovo é bom? Os ovos devem ser cozidos, obrigado Conceição, os ovos devem ser cozidos, é a melhor maneira de os consumir, no mínimo 7 minutos, e não passar dos 8. 7 minutos, porquê? Porque mata, se tiver alguma salmonela, ela é morta por esses 7 minutos em água a ferver. E não deve ultrapassar os 8, porque senão vai acontecer, vamos destruir um pouco as propriedades do ovo. Está bem? Eu estava a falar da sopa de ossos. A sopa de ossos é nós retirarmos os ossos de animais ou de peixes, que são as espinhas, e pormos tudo numa panela. Podemos pôr lá algumas coisas para dar algum sabor, algumas ervas, sal, etc. E pôr aquilo várias horas ao lume. Há quem diga que é 1 hora, há quem diga 2 ou 3, há quem ponha aquilo numa panela a pressão durante 6 ou 8 horas. Porquê? Porque aquilo vai extrair dos ossos minerais, muito colagênio,
e que nos vai fazer muito bem a nós. Os nossos antepassados faziam isto, os nossos avós faziam isto, e nós não temos esse hábito. E é considerado um dos melhores hábitos que nós podemos ter hoje em dia, é fazer a chamada sopa de ossos. E a primeira vez que eu ouvi falar nisto foi de um médico de medicina chinesa, em que ele me falou disso. E depois eu perguntei-lhe, então, mas que tipo de ossos? E ele respondeu-me assim, pode ser todos, menos humanos. Foi o que ele me respondeu. Uma pessoa formada na área da medicina tradicional chinesa. Portanto, a Vandinha diz que no norte ainda se faz muito, ótimo. Nas terras mais isoladas, no interior, eu sei que ainda se faz. Nós, nas grandes cidades, é que perdemos o hábito, vamos comprar tudo feito, ninguém tem paciência para pôr ossos ao lume durante 6 horas. E pronto, e é uma das coisas que faz bem. Uma fruta muito boa, que é rica em gorduras muito boas e tem muito pouco açúcar, é o abacate, que é uma fruta que eu não gosto do sabor, mas que tive que aprender a comer. Então tive que arranjar maneiras. Primeiro experimentei com açúcar, é bom, mas eu não quero comer açúcar. Experimentei com mel, também é bom, mas também tem açúcar. Então depois experimentei a pôr nas saladas. E como vai misturado com outras coisas, com outros sabores, realmente eu consigo comer dessa maneira. Pronto. E realmente é bom, ou de preferência biológica. Aliás, tudo o que eu falar de comidas é sempre de preferência biológico, que é para reduzir a toxicidade. Mais alimentos. O azeite, se for naquelas condições que eu falei, de preferência agarrar nas azeitonas e espremê-las na altura que vamos ingerir o azeite, que é um bocado difícil, a não ser que a gente tenha umas oliveiras no quintal. Mas isso seria o ideal. Mais alimentos, o óleo de coco, já falei, o coco e o óleo de coco. O limão, toda a gente deveria começar o dia com água morna, ou pelo menos não fresca, com um sumo de um limão, ou se o limão for grande meio, porque para já começa o dia logo com altos níveis de vitamina C. O nosso corpo não produz vitamina C e ela é muito necessária, é um antioxidante, ajuda a eliminar do corpo muitas toxinas e ajuda a prevenir as doenças e o envelhecimento, e a pele até fica melhor. E devemos começar o dia com limão, porque também é uma fruta com muito pouco açúcar e com bastantes benefícios. Além de que normaliza o pH do nosso corpo, ou seja, baixa o pH do estômago, que tem que estar baixo, e aumenta o do intestino, que tem que estar alto, e isso provoca benefícios em termos gerais no corpo. Eu não me lembro da minha avó fazer, era de Castelo Branco, não sei se aí se fazia, se não. Obrigado, Luís, obrigado a todos pelos comentários. O Luís fala de amêndoas e frutos secos. Sim, as amêndoas e os frutos secos. Nós temos altos níveis dos chamados ácidos gordos essenciais, que são o ômega 3, 6 e 9. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar, de certeza. O que acontece hoje em dia é que nós deveríamos ter era um rácio em relação do ômega 3 para o ômega 6, um rácio de 1 para 1. Ou seja, a mesma quantidade de ômega 3 para a mesma quantidade de ômega 6. E o que acontece hoje em dia? A maior parte das pessoas tem 1 para 20. 1 de ômega 3 para 20 de ômega 6. Não é de admirar que haja tantos problemas sanguíneos, de cérebro, uma série de coisas. Porque estas gorduras, pronto, é altamente recomendado aumentar o nível de ômega 3. Isso consegue-se através de alguns frutos secos, como disse aqui o Luís, que é as amêndoas e as nozes, por exemplo. A chia também não é mau. Em termos de peixes, os melhores é o salmão, a cavala, as sardinhas. São os peixes mais ricos nesta substância. E também existem suplementos que eu também uso, de alta qualidade, só, porque também existe a maior parte de tudo porcaria que se vende no mercado, porque vendem suplementos de ômega 3, mas a gordura já vem oxidada, portanto isso ainda vai fazer mais mal do que bem. Pronto, existe uma técnica até, se alguém comprar suplementos de ômega 3, existe uma técnica para ver se a gordura está oxidada ou não, que é pôr uma das cápsulas no congelador e depois tirar do congelador e abrir. Se estiver congelado, não presta. Se continuar líquido, é porque é bom. Porque isso é uma substância, por exemplo, que os peixes têm e que vivem em baixas temperaturas, por exemplo, lá em cima na Antártida, eles vivem e não congelam naquela água que é toda completamente gelada, eles não congelam. É esta gordura que os mantém vivos.
que é altamente benéfica para o nosso corpo. E então os peixes, portanto, é uma das formas de ver se o suplemento de ômega 3 realmente é bom ou não, é pôr no congelador. A maior parte do que se vende no mercado, mais de 80% não presta. Pronto, coisas para a saúde, eu só uso de alta qualidade. Ok? Deixa-me aqui voltar atrás, só para ver aqui mais. Pronto, já falei aqui de alguns alimentos. Peixe cozido ou grelhado é bom, sim, depende do peixe. O mar também está poluído e nós não sabemos, não estamos dentro, não conseguimos ver. Mas sim, eu como peixe cozido ou grelhado, só como peixe dessas duas maneiras. E o que eu como mais é bacalhau. Bacalhau também, mas o que eu como mais é salmão. O salmão, deixa-me falar disto que também é muito importante. Existem dois tipos de salmão. Existe o salmão que é produzido em entre aspas, aquários, chama-se aquacultura, e existe salmão que se chama de selvagem, que é o pescado no mar. O de aquário leva porcarias que nos vão fazer mal também. Mais vale, na minha opinião, mais vale não comer. Aliás, eu antigamente comia salmão, há muitos anos atrás, eu deixei de comer porque ficava mal disposto quando comia. E hoje em dia é que eu começo a entender porquê. Porque aquilo é altamente tóxico, porque eles alimentam os salmões com porcarias, venenos e hormonas e porcarias. O salmão é selvagem. Eu compro aqui numa peixaria na minha cidade que tem salmão selvagem congelado. Portanto, eles pescam, congelam e depois vendem. Que é bem mais seco que esse e é muito mais saboroso e muito mais saudável. Pronto, é esse que eu como. Ficam algumas dicas também. Pronto, já falei daqui de alguns alimentos. São alguns dos melhores. Em vídeos futuros eu irei falar mais de tipo de alimentos que nós podemos ingerir, mas será basicamente isto. Na minha opinião, toda a gente deveria tomar suplementos nutricionais. A quantidade que existe na comida é tão pouco que não chega a 25% na maior parte das pessoas, das necessidades que nós temos. E eu aprendi em 1997, foi o começo na minha área. Eu já vi médicos que comprovaram que em mais de 900 doenças nos animais vertebrados é tudo uma questão de nutrientes, de excesso de toxinas e falta de nutrientes que nós temos. E se nós lhe dermos os nutrientes, entre aspas, os milagres começam a acontecer. É assim que eu estou a recuperar dos meus problemas, é assim que eu nunca mais tive problemas de asma e bronquite asmática e rinite alérgica, foi com nutrição. Agora, isso é uma coisa que custa dinheiro, nem toda a gente está disposta a investir, ou não pode investir essa quantidade de dinheiro, mas é o ideal para todos os problemas de saúde. É usar um suplemento de qualidade, ter cuidado com a alimentação, deixar de comer os venenos e comer mais do que tem as coisas boas. E tratar da parte emocional, que afeta tudo também no nosso corpo. Se nós tivermos estes cuidados, temos mais saúde. Portanto, são as dicas que eu tinha para hoje. Os piores alimentos são aqueles que a gente mais gosta e mais come. Há outros que não são muito saudáveis. É tudo uma questão a nossa saúde é tudo uma questão de equilíbrio. Alguém está aqui a perguntar: e o atum? O atum boa pergunta. Ok, deixa-me aqui voltar para trás. O atum. O atum só tem um problema. É que as pessoas compram atum em lata. E as latas, os produtos enlatados, além de levarem coisas que não deve, há uma substância que se liberta das latas que também é tóxica para o nosso corpo. Que eu não me recordo agora o nome, também é assim um nome muito esquisito, mas é uma substância, eu já vi vários médicos a falar sobre isto. Um deles até foi um médico brasileiro muito famoso, Dr. Leia Ribeiro, em que ele também fala disto. O problema das latas é que libertam uma substância que não deve. Até os tachos onde a gente cozinha têm influência na nossa saúde. Por exemplo, que a maior parte são de alumínio e liberta alumínio para o nosso corpo, que é um metal pesado que depois é muito difícil sair do nosso corpo. Mas pronto, isso já são outros pormenores. Já tenho aqui muita coisa para começar a editar. Mas o atum, se for atum pescado, que esse as pessoas não gostam, elas gostam é daquele de lata. Se quiserem comer atum de lata poucas vezes,
porque tem lá uma coisita que não devia ter, e sem óleo nenhum, é o que eu recomendo, ao natural. Eu como atum de vez em quando e compro em lata, mas evito. Mas já tentei comprar atum pescado sem ser em lata e não gosto. Não gosto do sabor, pronto. Mas em lata já gosto. Pronto, mas eu evito um bocado isso porque sei que as latas libertam um bocadinho essa tal substância que também não é saudável, mas realmente é mais uma dica. Portanto, são vocês que vão ter que escolher destas coisas todas que eu falei, quais é que são as prioridades para vocês pararem de comer. Se tiverem que escolher uma, ou duas, eu começaria pelo açúcar, a reduzir bastante o açúcar e o glúten. Começaria por essas. E evitar os fritos. Seria logo a próxima. Está bem? Algumas destas coisas é fácil, outras são mais difíceis. Isto não é realmente... Mas quem é que está a escrever que o atum enlatado é o que faz melhor? Então se eu acabei de dizer... é a Sonzita. O atum enlatado é o que sabe melhor, mas não é o que faz melhor, porque ele, como eu estava a dizer, na lata libertam-se substâncias da lata, não é só o atum, é tudo que vem enlatado. Libertam-se substâncias que vão intoxicar o nosso corpo e que têm uma influência direta, por exemplo, no sistema hormonal. E cada vez há mais, principalmente as mulheres, que têm problemas hormonais, de tiroide, de quando têm menstruação, e está tudo relacionado com porcarias que nós ingerimos que não deveríamos ingerir, e com excesso, aliás, está relacionado com a mesma coisa, excesso de toxinas, falta de nutrientes. E houve aqui alguém que também escreveu, que agora já não vi quem foi, acho que foi o Luís. Exatamente, Luís, é isso mesmo. Eu já uso suplementos nutricionais de alta qualidade desde 1997. E foi assim que eu resolvi os meus problemas e que vi milhares de pessoas a resolverem os problemas deles, a ficarem melhor de tudo. Claro que é preciso evitar os venenos e dar o que o corpo precisa. A terra já não tem os minerais que tinha, tem muitos pesticidas e as plantas já não absorvem os minerais. Depois temos alimentos transgénicos. Depois a gente, ao cozinhar, estragamos tudo o que é bom. Depois comemos muito daquilo que devíamos comer pouco. Depois a indústria alimentar mete uma série de coisas na nossa alimentação que nós não devíamos ingerir. Portanto, há aqui uma série de fatores que influenciam a nossa saúde. Nunca é só uma coisa. Na minha opinião, sim, também é suplementos nutricionais. É assim que eu me sinto bem. É assim que eu também estou a recuperar agora, porque também parei com os venenos. A minha saúde começou novamente a recuperar, porque introduzi algumas coisas a mais naturais e parei de comer os venenos que comia. E pronto, e agora estou a partilhar com vocês. E eu estou a falar por experiência própria e porque aprendi isto também com médicos e cientistas e estudos que eu vejo. Aqui na Irlanda, diz a Luísa, obrigado pelo comentário também, eu como bacalhau fresco, que é muito bom, ótimo. O bacalhau destes lados é bom, das águas frias. Miguel Silva, boa noite. Zé Carvalho, a Canoca diz que gosta, deve ser o atum em lata. Ana Paula Barona, boa noite. Eu compro sempre o de azeite, mas a qualidade do azeite que colocam na lata do atum é aquele azeite o mais barato possível, que é mais óleo do que azeite e que já vem oxidado. Portanto, eu não recomendo, que isso vai aumentar as inflamações do corpo todas. Portanto, como eu já disse, é onde começam as doenças todas. Boa noite, meu amigo Paulo Coutinho, bem-vindo, já estamos a terminar. A Miss Antunes diz que também toma suplementos de qualidade, ok, depois podemos falar em relação à qualidade do que está a tomar. O Luís da Fonseca estava aqui a dar umas dicas para não me esquecer. A falta de água, aliás, a água é o hábito número 1 que as pessoas têm que ganhar, porque tem efeitos antioxidantes, tem minerais se a água tiver qualidade e faz parte do processo... faz parte do processo de desintoxicação do nosso corpo. 70% do nosso corpo é água, 90% do nosso cérebro é água. E é o hábito número 1 que nós temos que ganhar. E 90% das pessoas não bebem água suficiente. Estamos sempre a dar desculpas para não beber água. Ou porque passa a vida na casa de banho, que é a desculpa que eu ouço de muitas mulheres, ou porque o patrão não deixa, que não posso, e que cada um tem as suas desculpas para não fazer aquilo que deveria fazer. Eu começo o dia com
com meio litro de água. 250 misturado com sumo de limão e os outros 250 água logo a seguir. É assim que eu começo o meu dia. Não ingiro nada enquanto eu não beber água. E fico logo com meio litro. Já está meio litro bebido. E eu bebo cerca de 2,5 litros por dia. Está bem? É a quantidade que eu bebo. Aquilo que se recomenda é 1,5 litro, mas na minha opinião isso tem a ver com o peso de cada um. Mais ou menos 1 litro de água por cada 30 kg de peso. Portanto, se pesas 60 kg, são 2 litros de água por dia. Mas se tomas medicamentos, se bebes, fumas, se bebes muito café, blá 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 blá, precisas mais água. Como fazes a mistura? A mistura da água com o limão. Então, corto o limão ao meio, espremo o limão para dentro de uma chávena e depois meto água. E bebo. Água com limão. Às vezes até eu gosto do ácido. Eu às vezes até bebo o sumo de limão sem misturar água. Mas bebo a água logo a seguir também. Mas porque realmente vai fazer muito bem. É um hábito também fácil de criar. O limão é uma fruta até barata. Aqui na minha terra, a maior parte das vezes nem compro limões, oferecem-me. Às vezes há menos e eu tenho que comprar, mas a maior parte das vezes até me dão. Que são pessoas que têm no quintal que até não põem nada, que são limões que crescem naturalmente, sem qualquer pesticida, o que é ótimo também. Que melhora a qualidade. A Misé, peço desculpa, mas aqui o nome no Facebook não tem acento, eu não sabia. A Misé Antunes bebe 2 litros de água por dia, ok? Fora os chás que vou intervalando durante o dia, ok? Adoro chá de limão com gengibre, ótimo. Desde que não leve açúcar, está tudo bem, ok? E agora tem a ver com o peso, também não sei qual é que é o peso, mas 1 litro de água por cada 30 kg de peso será o ideal. Quem já fez tratamentos químicos muito fortes, eu aconselho a beber um bocadinho mais de água, para o corpo ir libertando. E há outras coisas que se pode fazer para o corpo desintoxicar. Canoca, eu não faço e não ponho numa garrafa. Há quem faça isso, que beba água com limão o dia todo. Também podem fazer água com uma rodela de limão, mas não é necessário. De manhã é o ideal, logo. O sistema digestivo fica bom. Ok, 57 kg, 2 litros está bom. Ok, 57 kg, 2 litros está bom e sem açúcar. Ótimo. Como tudo, o H2O tem que ter qualidade. E na maioria não existe qualidade. É verdade, Sr. Paulo Coutinho. É muito verdade. Mas existem filtros para filtrar a porcaria da água, que é menos mal. Existem máquinas que metem a água melhor. E aqui na nossa zona, nós temos... quem vive aqui nesta zona do centro, e em Portugal, pelo menos, a maior parte das zonas, existem sítios onde eu vou buscar água à fonte. É onde eu vou buscar água. Há as fontes aqui da zona. Vou à Ponte Nova, vou às Paredes, há aqui várias fontes à volta e é onde eu vou buscar água. Está bem? Não compro no supermercado. Raramente. A não ser que vá sair e que tenha que beber água e compro. Está bem? E normalmente quando compro procuro que tenha o pH maior. Não que isso seja uma coisa... É importante, mas não é assim... O pH convém que seja acima de 6, 7 ou mais. Que é para ajudar o nosso corpo a alcalinizar e também para termos menos doenças. Mas também não convém ser em excesso, porque não convém ser às refeições. Uma água com pH alto não convém ser às refeições, porque nós precisamos do pH baixo no estômago para fazer a digestão. A mesma coisa que eu expliquei em relação às bebidas gaseificadas. Está bem? Pronto. Por hoje está tudo. A Misé bebe água de Monchique, tem um pH 9,5. Ok. Tudo bem. É uma das que tem um pH maior aqui no mercado. E também há uma francesa, que eu não me lembro agora o nome, que também tem um pH de 8 ou por aí, que também é maior. Mas eu não bebo constantemente. Eu bebo água, vou bem buscar à fonte. As fontes está fora de questão por causa das bactérias. Sim. Mas eu bebo dessa água há muitos anos e não tenho bactéria nenhuma. Aliás, a maior parte das fontes até é controlado. Há exames periódicos que as câmaras municipais fazem.
exames bacteriológicos. Na altura do ano passado que houve aqui incêndios, durante uns 6 meses era aconselhável não beber por causa de altos níveis de cinzas, etc. Portanto, é uma questão é uma questão de opção. Eu bebo, não tenho medo nenhum, porque eu também sei quais são as coisas naturais que se pode fazer, antibacteriológicas. Existem alimentos que nós podemos comer todos os dias que são antibacteriológicos e que nós temos bactérias no nosso corpo e precisamos delas. É tudo uma questão de equilíbrio. Portanto, nós precisamos é de equilibrar estas coisas todas. Eu tenho algum conhecimento sobre isso também e eu não tenho medo nenhum de beber água da fonte, da Ponte Nova, que neste momento nem sequer é feita análises. Que é aqui na Ponte Nova, aqui bem perto. Quem conhece aqui a Marinha Grande, São Pedro Moel, conhece o que é que eu estou a falar. Nem sequer é feita exames. Eu não tenho medo nenhum de lá ir beber água. Nenhum mesmo. Mas isso sou eu. E posso ter alguma consequência de saúde no futuro e estar a cometer um erro. Mas isso sou eu que decidi pelo meu conhecimento. Agora cada um faz o que quer. 5 em 5 dias as análises devem ser feitas. Pois deveria. Mas não é. Portanto, obrigado a todos pelos comentários, pelas dicas, pela participação. Espero que tenham gostado. Se gostarem, ponham um coraçãozinho, partilhem. O Luís Albino diz que bebe ali água da fonte das paredes. Eu também vou lá a essa fonte de vez em quando. Tem 5 ou 6 torneiras a deitar água toda a hora. Dá para encher ali 5 ou 6 garrafões ao mesmo tempo. Também vou a essa de vez em quando, para variar. Água da torneira fervida. O fervido, Conceição, o fervido é ótimo para matar as bactérias, ok? Mas a água da torneira tem coisas que não devia e não tem os minerais que deveria ter, está bem? É uma água pobre em minerais. Por exemplo, podem fazer, que eu também faço, eu junto uma colher de café de sal rosa dos Himalaias por 2 litros de água e bebo diariamente, que é para ter 77 minerais ou 80 minerais, ou lá a quantidade de minerais que aquilo tem. Mesmo assim, nada garante a qualidade. Pois não, Paulo, nada garante a qualidade. Não há garantias nesta vida. De nada. Não há garantias da água, não há garantias da comida, não há garantias de saúde. Os estudos que eu aqui apresento hoje são coisas científicas que amanhã podem mudar. Porque sempre se ouviu dizer, e eu recomendei muita gente a fazer isso durante muitos anos, por exemplo, que nós deveríamos comer no mínimo 3 vezes por dia. Mas o Prémio Nobel de 2016 provou exatamente o contrário. Que nós devemos fazer jejum e estar algum tempo sem comer para poupar o sistema digestivo e que isso promove a nossa saúde. Mas até então não havia provas disso. Portanto, as coisas estão sempre a mudar. Não há garantias de nada na vida. Nesta vida, a única coisa que é garantida é que a gente um dia vamos para baixo da terra. Agora, o tempo em que nós cá estamos, cabe-nos a nós decidir se queremos viver melhor ou pior, porque todos vamos para o mesmo sítio. Podemos ter mais ou menos qualidade e viver um bocadinho mais ou um bocadinho menos também, depende dos nossos hábitos, e este vídeo foi exatamente sobre alguns dos hábitos que nós não devemos ter, principalmente, e também acabei por dar alguns que me pediram dos que devemos ter. É a minha opinião pessoal, eu não sou médico, não sou curandeiro, não tenho pílulas milagrosas para curar nada. Eu tenho algum conhecimento, já ajudei milhares de pessoas a melhorarem dos problemas de saúde. Sei algumas coisas importantes sobre isso. E por falar nisso, eu hoje também vou fazer uma aula, já falei ontem, na sexta-feira também. Eu hoje estou a promover uma aula em que fui convidado para ser eu a dar essa aula, não costumo ser eu, que é uma aula privada, é às 21 horas, aqui na internet, não é no Facebook, é numa aplicação. Mas se alguém quiser assistir ainda, em alguns lugares, existem alguns lugares, a única coisa que têm que fazer é deixar nos comentários ou mandar-me uma mensagem privada a dizer que querem assistir à aula. Esta aula é sobre uma medicina milenar, tem mais de 5.000 anos de utilização
era assim que os nossos antepassados curavam de tudo, e é isso, esse conhecimento não foi perdido, cada vez está mais famoso novamente, e é isso que vocês vão poder aprender hoje, uma coisa básica sobre esta medicina, onde vocês vão poder estar em casa e evitar a maior parte dos problemas de ir ao médico, como dores de cabeça, tomar medicamentos, ajudar a respirar melhor, agora que está o inverno e nós às vezes ficamos entupidos, reforçar o sistema imunitário, ajudar a tirar toxinas do corpo, coisas deste género, está bem? Uma coisa muito básica, é às 9 horas, se alguém quiser, é só deixar um comentário e pedir-me o convite, é numa sala privada, e por isso mesmo é que eu hoje fiz este treino mais cedo, costumo fazer às 9 horas, mas hoje tive o privilégio de ser convidado para dar pela primeira vez a aula que vou dar. Portanto, agradeço a todos o facto de estarem aqui. Eu prometo que passaram perguntas que eu não vi. Eu prometo que vou responder a toda a gente quando tiver um bocadinho. Que agora vou jantar e depois às 9 horas tenho a aula. Portanto, será depois da aula que eu vou agradecer a todas as pessoas que estiverem aqui. A não ser que haja alguém que comente e que me diga que quer assistir à aula, que eu envio o convite da sala privada para poderem assistir e aprenderem como cuidar um bocadinho melhor, de forma natural, da vossa saúde. E obrigado a todos, um bem-aja, e amanhã às 9 da noite estarei aqui no Facebook para mais um treino para vocês, que vocês merecem, são fantásticos, que estão sempre a comentar e a agradecer e a partilhar o vídeo com outras pessoas, e isso faz com que a mensagem chegue a outras pessoas, e este conhecimento eu acho de extrema importância, e a maior parte destas coisas nunca passa na televisão, está bem? Portanto, beijinhos e abraços a todos, e vemo-nos mais logo ou na aula ou amanhã às 21 horas aqui no Facebook. Tchau, tchau!